Estamos de volta e agora vamos para o nosso quadro de culinária, né? Patrocinado aí pela Águas Ferrier, que faz bem pro coração, né? Mas hoje nós vamos preparar com requeijão da Unibaby esse bacalhau, né? Esse rigatoni com bacalhau. Veja aí. Oi, Mauro. Oi, pessoal que está acompanhando o Ligado em Você. Hoje eu vou participar aqui com vocês junto no programa para preparar uma culinária e eu convidei o nosso chefe de cozinha, o Eric Velasquez, que vai preparar aqui uma receita deliciosa. Pelo que eu vi, os ingredientes é salgado, né, Eric? Isso mesmo, Núbia. E eu quero que você conta pra gente, que tava aqui uma loucura, agendas, enfim, eu já tava com saudade de vir aqui gravar contigo. O que a gente vai preparar então hoje? Pois é, né? Faz tempo que eu não gravo com vocês, também estava com saudades. Hoje a gente vai preparar uma massa com bacalhau. Então vai ser uma combinação aí de bacalhau com pimentão, com tomate, com requeijão, né? Com requeijão da Unibaby que a gente vai trabalhar hoje também. E vamos utilizar a massa chamada rigatoni. Então vai ser essa massa aqui e vai ficar bem gostoso. Inclusive, isso que o Eric falou pra gente, aqui, gente, do produto específico da Unibaby, que esse quadro, então, da culinária é patrocinado pela Unibaby. Fazer o convite para você, com certeza, adquirir seu produto, que vai dar todo um toque final, uma parte especial aqui na culinária, né, Eric? Isso mesmo, vai ficar muito gostoso. Então, bora lá pro nosso passo a passo? Vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa receita com a nossa panela. Eu vou ligar aqui o nosso fogo. Vou colocar aqui azeite. O bacalhau combina muito bem com azeite, né? Então, azeitinho. Esperar somente aquecer levemente para a gente colocar cebola para dar uma leve refogada. Só vou aumentar um pouquinho aqui a nossa temperatura. Aqui, Eric, enquanto a gente está esperando, esse tipo de macarrão pode trocar, pode pegar qualquer outro, independente? Pode sim, a gente pode trabalhar aí com penne, pode trabalhar aí com farfalle também, fica bem legal. Escolhi o rigatoni, que ele é uma massa um pouco diferente também, ó. Ele parece um penne mais larguinho, ele tem essa cavidade aqui que acaba entrando o molho aqui dentro e fica bem gostoso. Ó, nossa panela já está quente, vou colocar aqui a nossa cebola. A gente vai dar uma leve refogadinha nessa cebola aqui. E aqui a gente pode ver, né, Eric, que são ingredientes fáceis de encontrar, né? Porque às vezes as pessoas ficam, é uns ingredientes muito difíceis, será que eu vou conseguir fazer? Será que não? Aqui bem simples no preparo, só vai mudar algumas coisinhas que a gente vai explicar com certeza, mas assim, prático realmente, né? Isso mesmo, um ingrediente um pouco diferente que é o bacalhau, mas é um ingrediente que a gente encontra com bastante facilidade hoje, tanto em peixarias como em mercados também, a gente encontra com maior facilidade hoje na nossa região. Antigamente era difícil encontrar bacalhau, hoje a gente encontra bem fácil. Sempre pensar aí num bacalhau de salgado, num bacalhau de boa qualidade, né? Se for pegar o bacalhau salgado, sempre dessalgar esse bacalhau, então faz aí, coloca de molho esse bacalhau para tirar todo aquele sal. Ou também, né, pode fazer um leve aquecimento, um cozimento desse bacalhau para tirar um pouco do sal. E você vai tirando um pouco esse excesso de sal aí para não ficar tão forte também a sua massa depois. Como que tem que ser, Eric, esse preparo para dessalgar ele? Sempre a gente pode fazer esse de molho, né, que a gente chama, coloca de molho e vai trocando essa água, ou a gente pode fazer o cozimento. Aqui eu acabei cozinhando ele um pouquinho, né, mas eu já comprei ele de salgado, que a gente consegue encontrar ele de salgado também. Eu só coloquei ele um pouco na panela pra gente conseguir desfiar e tirar algumas lascas, para ficar pedaços maiores de bacalhau no meio da nossa massa. Ó, aqui a nossa cebola, ó, já deu uma leve dourada. Eu vou entrar aqui agora com o nosso pimentão. Aqui eu tô trabalhando com o pimentão amarelo. Se você gosta de uma intensidade de sabor mais forte, pode entrar aí com pimentão verde também. O vermelho é uma opção legal. O amarelo é um pimentão, aquele pimentão mais suave, né? Não é aquele pimentão tão forte, então não vai ficar tão agressivo no paladar. E ele cai mais no gosto também das pessoas, né, Eric? Porque tem aqueles outros tipos que elas ficam um pouco com receio de usar algumas receitas, né? Sim, isso mesmo. O verde é um muito forte, né? Às vezes o pessoal acaba ficando um pouco indigesto para algumas pessoas. Então o amarelo é um pimentão mais tranquilo, assim. Tem o sabor de pimentão, né? Mas não é tão agressivo igual o verde. Aí eu confesso que eu amo pimentão amarelo, gente. Nossa, é muito bom, né? É gostoso, né? Dá um toque todo especial na receita, com certeza. Para colocar todas as receitas, né? Fica muito gostoso. Agora aqui também eu vou dar uma leve refogada nesse pimentão também, dar uma leve murchadinha nele, para ficar uma textura depois macia pra gente poder comer. Mas não precisa ficar aquela coisa também mole, né? Tem que ter uma textura aí mais crocante. Sim. E voltando, Eric, falar aqui que a gente estava falando do peixe, inclusive, bacana que as pessoas estão cada vez introduzindo mais na alimentação, porque antes a gente vai mais na época de quaresma, de Páscoa, e não, hoje em dia as pessoas já caiu mais no gosto, então durante a semana já procuram inserir mais o peixe, fazer mais esses tipos de preparo, que é legal, que praticidade também nas culinárias, né? E é bem isso que você falou mesmo, Núbia. O pessoal costuma comer bacalhau
Natal, mais perto da Páscoa. Então agora eles estão começando a inserir um pouquinho mais o bacalhau também no dia a dia, né? Sim. Por ser uma carne que a gente encontra hoje com mais facilidade, dá para você fazer aí mais pratos com bacalhau. Bacalhau à brás, bacalhau com bastante azeite e batata, bacalhau à natas, que fica muito gostoso. Então tem receitas portuguesas maravilhosas feitas com bacalhau aí também, que fica muito bom. Eu já fiquei com água na boca só de pensar nessas receitas aí que você falou, hein? Acho que já tem que marcar uma próxima para você preparar. Já vamos marcar uma próxima. Pessoal, ó, nosso pimentão também tá levemente aqui refogadinho. Agora eu vou entrar aqui com o nosso bacalhau. Ó, percebam que o tali tá em lascas, tá? Ele ficar pedacinhos maiores. Até eu não vou mexer muito aqui para ele não desfiar tanto esse bacalhau. Vou baixar um pouquinho o nosso fogo aqui. Quando coloca aqui o bacalhau, tem que diminuir um pouquinho o fogo, Eric? Como é que tem que ser? Sim, vamos dar uma leve abaixadinha, porque agora eu vou somente refogar. Como ele já tá cozido, né? Eu já cozinhei ele para desfiar, então não preciso nem refogar muito aqui, somente dar uma leve mexidinha mesmo. Ah, tá. Ó, dei uma leve mexidinha aqui. Vamos colocar a nossa massa primeiro, já cozinhar também. Aqui eu tenho uma panela com água quente e coloquei somente sal. Vamos colocar o nosso rigatone para cozinhar. Enquanto o nosso rigatone vai cozinhando, a gente vai finalizando aqui o nosso molho de bacalhau. Ali o tempo de cozimento, mais ou menos, Eric, uns 10 minutos? Mais ou menos uns 10 minutos. A gente sempre costuma falar que de acordo com a embalagem. Por quê? Tem massas que são feitas com ovos, tem massas que são grano duro, que são feitas com semolina. A farinha de semolina é uma farinha de semolina de trigo durum, que é um trigo que deixa a nossa massa mais al dente, uma textura mais firme. Então essas massas que são com semolina demoram um pouco mais para cozinhar do que as massas que são feitas com ovos. Então é muito pela questão da embalagem mesmo. Esse daqui é um grano duro, então ele vai demorar mais ou menos uns 8, 10 minutinhos mesmo para cozinhar. O truque é ficar olhando e fazendo aquela mexidinha, né, Eric, para ver quando chegou no ponto. Isso mesmo, pode pegar às vezes para experimentar, dar uma, mas a embalagem sempre vai estar escrita também os minutos, né? Mas sempre dá uma olhadinha, experimenta para ver se a massa tá boa, nunca deixar cozinhar demais também. Pessoal, ó, aqui o nosso bacalhau já está bem incorporado. Eu vou entrar agora com o nosso requeijão. Eu achei que é mais no final, Eric, então vai nessa parte ali do preparo. Vai nessa parte aqui agora. Vou colocar o nosso requeijão aqui. Se eu não via você fazendo, já ia fazer errado em casa. Ó, só vou dar uma leve mexidinha na nossa massa aqui também. Que ela tá cozinhando. Vou até subir um pouco a temperatura aqui também. Dá uma mexidinha só para não grudar. É importante fazer essas olhadinhas e mexidas também ali nessa parte, Eric. Isso mesmo, é sempre importante a gente mexer, porque às vezes a massa acaba grudando uma na outra. E sempre lembrar também, quando a gente vai fazer cozimento de macarrão, sempre bastante água, tá? Nunca coloque pouquinha água e pouco macarrão. Aqui eu coloquei pouca água porque a quantidade de macarrão é pequena. Mas se fosse cozinhar bastante, sempre coloque bastante água, tá? Tá. E legal isso que você falou, porque eu quando ia cozinhar macarrão, deixava ele lá e nem mexia nele. Deixava lá. Deixava. Pode dar uma mexidinha de vez em quando, mas assim, não precisa mexer muito também, senão ele acaba quebrando. Mas dá uma mexidinha só para ele não grudar. Ah, tá. Pessoal, aqui ó, nosso bacalhau. Percebam que ele tá bem grossinho por causa do requeijão. E aqui a gente vai fazer um truquezinho também, que é colocar um pouco da água do cozimento da massa aqui, para dar uma afinada nesse molho. Afinar é deixar mais líquido, né? Assim vai incorporar melhor esse molho e fica essa massa mais gostosa. Essa massa, como por ser um rigatone, esse molho vai entrar entre esses furinhos dessa massa e vai ficar mais saboroso. Então a gente vai afinar depois com a água do cozimento. A água de cozimento ela é muito rica em amido, por causa do macarrão. Então quando a gente coloca aqui, né, junto do nosso molho também, ele vai ajudar a encorpar esse molho, ao mesmo tempo que vai afinar, ele vai ajudar a encorpar. Então um truquezinho bem legal aí para quando vai fazer macarrão. Olha só. Aqui, pessoal, vou colocar um pouquinho de pimenta, tá? Pimenta do reino. Aqui eu tenho que experimentar sempre o meu sal também. Como trabalhando com bacalhau, ele é um peixe forte, então tem que cuidar, ver se não está salgado demais. Se precisar, você coloca um pouquinho de sal. Sempre tem essa parte ali para depois não chegar no resultado. Ficou linda, mas aí a parte do sal, né, Eric? Ou extrapolou, ou faltou, aí complica, né? É, o bacalhau acaba sempre enganando, né? Tem que cuidar, porque às vezes o bacalhau está muito salgado, você coloca sal, fica um pouquinho forte. Assim. Então agora a gente vai só esperar cozinhar a nossa massa e daí a gente vai finalizar o nosso macarrão.
Voltamos então, gente, para finalizar aqui a nossa receita de hoje com o Eric. Deu tempo ali certinho do macarrão? Como é que é, Eric, agora? Isso mesmo, nosso macarrão já está cozido. Eu vou pegar agora, ó, um pouquinho da nossa água do cozimento e vou colocar aqui, ó, para dar uma afinada no nosso molho. Aquele truque que você falou de antes pra gente, né? Isso mesmo, assim ele fica mais líquido, né? E a gente consegue incorporar melhor na nossa massa. Então, ó, já fica mais molinho. E aqui também agora, eu já vou entrar com o nosso tomate. Eu vou colocar o tomatinho agora, porque eu não queria que ele desfazesse tanto, não queria que ele derretesse no meio do preparo. Por isso que eu vou colocar o tomate agora. Ah, tá. Pra deixar ele mais esse formato mesmo, né, Isso, Eric? pra ele ficar mais firminho também, né? A gente não ficar ele tão mole e acabar virando um molinho de tomate ali. Aqui eu só vou ligar o nosso fogo. E aqui agora eu vou vir com o nosso macarrão. E eu vou colocar aqui em cima direto. Quando eu pego o macarrão aqui, automaticamente ele tá vindo um pouquinho de água também, ó. Então isso aqui ajuda também a afinar o nosso molho. E ali, antes que você colocou só um pouquinho de água, então é importante para as pessoas ter essa parte ali de só um pouquinho, não encher tanto também, porque senão vai acabar desmanchando o molho mais também, né, Eric? Isso mesmo, se coloca muita água, ele vai ficar um molho muito ralinho, né, muito fino. Então não é essa a ideia também. Então agora, ó, vou dar uma mexidinha aqui. Nossa, que culinária prática, né, Eric? Se perceber, Bem né? É feito prática. com bacalhau, mas ele é uma culinária rápida de fazer. Não demora muito não, ó. É, porque até quando eu vi do bacalhau, eu pensei, nossa, vai precisar de um tempo maior para preparar, enfim, que às vezes a gente pensa, né, que o peixe, enfim, precisa de um cuidado a mais, um preparo mais delicado. Mas não, foi bem prático, rápido, como se tivesse feito com carne moída, por exemplo. Isso né? mesmo, foi rapidinho, ó. Ó, só somente dar uma incorporada, uma mexidinha aqui. Vou até entrar com mais um pouquinho da nossa água do cozimento aqui, ó. Agora eu já consigo ver que dá para dar mais uma afinadinha. E a gente vai mexendo agora levemente também para não desfazer tanto essa massa. E legal isso que você falou, que vai sentindo ali como é que tá o molho, a massa, para daí acrescentando um pouquinho de água. Então, por isso, como vocês viram, gente, o Eric colocou um pouquinho, aí depois colocou junto o macarrão que tava vindo um pouquinho de água, e daí agora acrescentou mais, para ter bem essa noção ali, para não errar no ponto, né? Isso mesmo, a gente vai cuidando aí de acordo com a evaporação do nosso molho, né? De acordo com a textura que a gente vai conseguindo observar. Ó, nossa massa já está prontinha, agora vamos montar o nosso prato. Agora vai a melhor hora do empratamento. Vamos colocar aqui, ó. Inclusive, gente, contar pra vocês que esses dias eu fiz um curso aqui no Toledo Gourmet de sopas e caldo e mandei foto pro Eric, que ele tava lá em Curitiba dando aula, enfim. Mandei pra ele e falei assim, olha aqui as receitas do Ligado, do Vermais, tá rendendo, que eu já tô conseguindo aqui, ó, fazer os empratamentos diferenciados também, né? É verdade, ela mandou umas fotos do prato que ela fez de um caldo, gente, tava tão bonito o empratamento dela, tava caprichado. Deixa eu orgulhosa. Tava orgulhoso lá. Tem que vir fazer mais cursos com a gente aqui também, hein? Sim, pode deixar. Bom, peguei o gosto, agora eu vou vir mais vezes. Você fez de panetone um tempo atrás, né? Isso, E agora retornou aqui na escola para fazer o de caldos e sopas. Deixa eu colocar uns tomatinhos aqui também, ó, para dar um vermelhinho no nosso prato. Percebam que o tomatinho ele fica bem macio, ele não vai ficar aquele tomate totalmente derretido no meio do nosso prato. E até o formato dele, né, Eric, que você escolheu para dar um tchan final também na parte. Sim, né? que daí ele dá um toquezinho, uma corzinha aqui, ó, pro nosso prato. Deixa eu pôr mais um pouquinho de bacalhau aqui, né? O bacalhau não quer demais. Não. Sempre é bom. Sempre é bom. Então, vou terminar de montar aqui. E para finalizar aqui, ó, vou colocar até uma florzinha comestível aqui, um amor perfeito. Só para dar um charmezinho no nosso prato. E lembrando, gente, que o Eric preparou aqui junto com o requeijão da Unibaby, que esse quadro é patrocinado pela Unibaby, que dá todo um complemento especial nesse molho, né, Eric? Isso mesmo, no dá essa cremosidade para esse molho. E uma dica bem legal pro pessoal de casa, que pode trabalhar também com o creme de leite da Unibaby, que fica bem legal e fica bem gostoso. Com certeza. Fica então a sugestão para você preparar na sua casa também. Vai receber seus familiares, amigos, preparar essa receita deliciosa. Inclusive, Eric, faça convite para as pessoas te acompanhar no seu Instagram também. Isso mesmo, lá no meu Instagram é @chefericvelasquez. Tem também o @Toledo Gourmet, né, que tem cursos aí de gastronomia e bastante coisa legal. Então fica o convite aí para você acompanhar também. E agora chegou a melhor hora que eu vou degustar dessa receita que o Eric preparou pra gente. Obrigada de novo. Viu? Obrigado, Nubia. Obrigada a vocês. Mauro, é contigo.
Valeu, Eric. Muito obrigado aí por essa dica. Esse bacalhau deve ter ficado maravilhoso. Quem se deu bem foi a Nubia Auer, né? Dessa vez eu não provei, mas tenho certeza que ficou gostoso. E se você quiser interagir com a gente, bora lá, mauropiscine@mauropiscine.com.br. Siga a gente também no YouTube, né? No nosso canal lá, procure por Mauro Piscine, nosso Instagram, @mauropiscine.tv. Gente, bom final de semana para vocês, fiquem com Deus. Lembrando que segunda-feira a gente tem o nosso encontro, né? No Ver Mais coladinho do Balanço Geral. Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.